Jane caminhava ao longo da estrada rural com uma grande sacola no ombro, praguejando sozinha, seus pés afundando na lama o tempo todo. Era difícil chamar aquilo de estrada, então os sapatos que a garota estava usando pareciam um amontoado de sujeira, mas não como os sapatos elegantes que ela havia comprado no dia anterior. Ela praguejou novamente e tirou um pedaço de papel com o endereço do bolso, sem entender se estava indo na direção certa. De repente, um carro parou na frente dela, e o jovem atrás do volante perguntou: "Garota, posso te dar uma carona?" Jane, cansada nesse ponto, respondeu de forma sarcástica: "Eu consigo me virar sozinha." Mas em um segundo ela se arrependeu. O carro partiu, respingando ainda mais lama na já suja Jane. Quando ela chegou a uma área mais ou menos limpa, sentou-se em um tronco caído e começou a chorar. "Deus, por que tive tanta má sorte de entrar nessa selva? Será que realmente não havia outro lugar para praticar nesta cidade?" Jane se questionava enquanto enxugava a máscara borrada em seu rosto. Sem que ela percebesse, o mesmo carro que a havia respingado de lama parou ao lado dela novamente. Desta vez, o rapaz saiu do carro e se aproximou da garota chorando. Ele começou a se desculpar. "Me desculpe, fiquei bravo, afinal você me respondeu tão audaciosamente. Eu só queria fazer o que era melhor." Jane gritou. "Vá com suas desculpas, você é louco." O estranho tentou conversar com ela. "Estou disposto a consertar tudo. Me diga para onde você está indo." Ela lhe entregou um pedaço de papel com o endereço, percebendo que era inútil discutir e que precisava chegar ao seu lugar de residência. Ele sorriu ao examinar o papel cuidadosamente e comandou: "Ótimo, entre no carro." Jane perguntou, enxugando as lágrimas: "E a sujeira?" "Eu vou sujar seu carro." O estranho já havia colocado sua bolsa no carro e abriu a porta para ela. Quando Jane entrou no carro, percebeu como estava fria. Ela estava vestida inadequadamente para o clima. Ela havia estado na vila por muito tempo na infância, quando visitava a avó com os pais. Mas muito tempo havia passado desde então, e ela havia esquecido completamente o que esperar na vila, pois estava acostumada com as delícias da vida na cidade. O motorista não disse uma palavra durante todo o trajeto até o destino deles, embora Jane sentisse que ele a observava pelo espelho retrovisor. Quando chegaram, o rapaz ajudou a carregar a bolsa até a porta. Ele sorriu ao entregar uma bolsa para ela. "Chegamos. Ah, aliás, meu nome é Robert. Eu moro ao lado. Se precisar de ajuda, é só entrar em contato." A garota disse. "Obrigada, Robert, mas acho que consigo me virar sozinha." Então ela entrou apressadamente na casa, mas assim que fechou a porta, alguém bateu nela. Era Robert. "Desculpe, eu esqueci de mencionar que minha mãe aqueceu a casa de banho. Você pode vir e se banhar conosco." A garota respondeu. "Obrigada, você me ajudou muito, mas agora preciso descansar." Então ela fechou a porta na frente do rapaz. Ela acendeu a luz, olhou ao redor de sua casa temporária e suspirou profundamente. A casa era composta por uma cozinha e um quarto pequeno, com uma espessa camada de poeira por todo o lugar. Parecia que não havia sido limpa por muito tempo. A garota pensou: "Amanhã vou arrumar as coisas aqui, mas por enquanto preciso me lavar e dormir." Ela foi procurar o banheiro bocejando, mas não encontrou nada além de uma estrutura que vagamente se parecia com um chuveiro, cercado por cortinas em 4 lados. Jane abriu a torneira e percebeu que não havia água naquele momento. O telefone tocou. Era a voz de seu noivo, Billy. "Como você se instalou aí?" Jane suspirou. "Terrível, não existem estradas, mal consegui chegar à delegacia e agora descobri que não há água na casa. Eu nem sei o que fazer." Ela esperava conselhos de Billy, mas ele apenas expressou simpatia e desligou, dizendo boa noite.
Jane arrumou a cama com os lençóis que trouxera consigo, após o que percebeu que não poderia deitar-se naquele estado. Ela precisava tomar um banho. Ela pensou por um momento, colocou uma toalha e o que mais precisava em uma bolsa e foi para a casa ao lado. Uma mulher agradável de meia idade abriu a porta. Jane estava se sentindo desconfortável por estar na mesma situação pela primeira vez, então ela disse timidamente: "Olá, sou sua vizinha temporária e estou sem água." Robert disse: "Posso usar sua casa de banho?" "Entendo que não é muito conveniente." A mulher sorriu. "Claro, entre." "Ah, então você é a nova paramédica?" Jane assentiu. "Sim, isso mesmo. O banheiro está aqui, e então vou esperar por você para o jantar." O banheiro era bastante moderno, com um bom acabamento, e foi um prazer tomar banho lá. Jane saiu da casa de banho vestida com um roupão e entrou na casa do vizinho. Havia um jantar quente na mesa, e Jane não teve forças para recusar. Ela estava faminta, planejando ir às compras apenas no dia seguinte. A mulher se chamava Sra. Harris, e ela se revelou uma conversadora agradável. Jane agradeceu à senhoria e voltou para casa, onde encontrou Robert na porta. Ele a observou da cabeça aos pés, sorrindo enigmaticamente, e desejou boa noite antes de sair. No início da manhã, Jane começou a arrumar a casa. Apenas água fria saía da torneira da cozinha, mas isso a fez se sentir grata de qualquer maneira. No meio da limpeza, houve uma batida na porta. Jane abriu e viu Robert segurando uma maleta cheia de ferramentas. Ele disse: "Vim consertar a torneira." Jane tentou protestar timidamente, dizendo que ele não precisava se preocupar, mas Robert já tinha tirado os sapatos e se dirigia para o local do vazamento. Jane continuou o trabalho dela, decidindo não distrair Robert, que veio em seu auxílio. Uma hora depois, a água voltou a sair da torneira, o que deixou Jane extremamente feliz. Ela perguntou ao rapaz enquanto ele guardava as ferramentas: "Por que você está me ajudando?" Robert respondeu: "Por que não ajudar? Se não me custa muito e eu gosto de você." Ele saiu, deixando Jane a ponderar sobre o significado de suas palavras. Depois de ir às compras e comprar tudo o que precisava, Jane inspecionou o local onde trabalharia. Seu noivo, Billy, não ligou novamente, o que a deixou muito irritada. Ela pensou: "Poderia pelo menos perguntar como estou me virando aqui sozinha." No entanto, Robert chamou a atenção dela várias vezes, oferecendo ajuda. Jane ficou surpresa que ele, com sua idade jovem, soubesse fazer quase tudo o que era necessário na casa, ao contrário de Billy, que mal pegava um martelo ou chave de fenda nas mãos. Quando Jane começou a trabalhar, imediatamente conquistou a simpatia dos moradores da vila. Os mais velhos elogiaram a jovem paramédica. Alguns pacientes agradecidos até tentaram alimentar a garota magra com produtos naturais. Na mesa dela, sempre havia leite fresco, queijo cottage, creme azedo e ovos de galinha. Jane e Tara nunca recusaram nenhum pedido de medir a pressão antes de dormir. Robert a visitava quase todas as noites. Agora eles estavam bebendo chá juntos e discutindo as últimas notícias. Gradualmente, Jane começou a perceber que também gostava dele. O rapaz tinha um excelente senso de humor e mãos habilidosas, além de ser muito charmoso. Ela estava com medo dos seus sentimentos porque Billy a esperava na cidade, mas ela não conseguia se controlar. Uma noite, Robert parecia estar incomodado para ela. Jane perguntou: "O que aconteceu com você? Você não está parecendo o mesmo hoje." Robert se aproximou tanto dela que Jane prendeu a respiração. "Eu pensei em nós. Afinal, você ficará aqui por mais 2 meses e depois voltará para a cidade." Ela respondeu com a voz rouca: "Sim. Depois do estágio, vou procurar um emprego fixo." Robert passou a mão pelo rosto dela e perguntou suavemente: "E eu?
O que devo fazer agora? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Jane estava prestes a chorar por causa dos sentimentos repentinos que surgiram, mas o rapaz se despediu rapidamente e foi embora. Ele prometeu voltar no dia seguinte. Jane não conseguiu dormir a noite toda, Robert estava em sua mente. De manhã, ela foi trabalhar lutando contra a dor de cabeça causada pela falta de sono. O primeiro paciente era uma jovem que entrou no consultório e fechou a porta atrás dela. Jane ficou indignada. O que você está fazendo? Eu nunca fecho a porta quando vejo pacientes. A garota disse, cerrando o punho de raiva. Você vai contar isso para a senhora idosa. Ouça, garota da cidade, o Robert é meu namorado, entende? E até você aparecer da sua cidade, estava tudo bem entre nós. Estávamos prestes a nos casar, e agora ele está me evitando por sua causa. Mas você não terá sucesso, porque estou esperando um filho dele. Vá para sua cidade e esqueça ele. Saia do meu caminho. Jane perguntou novamente. Você está esperando um filho? Não se preocupe, não há nada entre nós, e eu nem sabia que você existia. Ele não vai mais voltar para mim, confie em mim. Quando a hóspede bateu a porta e saiu, Jane começou a chorar. À noite, alguém bateu à sua porta como de costume. Jane abriu e era Robert. Ela disse secamente. Não venha mais aqui, será melhor para todos. Não precisamos nos ver novamente. O rapaz não entendeu nada. Por quê? O que aconteceu? Eu te ofendi. Peço que você não venha mais aqui. Não pode haver nada entre nós. Jane tentou fechar a porta rapidamente, mas Robert, colocando o pé na soleira, perguntou. Você não quer namorar um caipira? Pense como quiser, eu disse a você tudo. Dessa vez, Jane conseguiu bater a porta, deixando lágrimas escorrerem. Ela pegou o telefone e decidiu escrever para Billy, pedindo que ele viesse urgentemente. Robert nunca a visitou novamente. Jane frequentemente o encontrava na rua, e toda vez tentava desviar o olhar, sentindo que ele a queimava com o olhar. Alguns dias depois, Billy chegou, mas Jane não sentiu a alegria do encontro, percebendo que uma separação com ele era inevitável. Jane decidiu esquecer Robert com a ajuda de Billy. No próximo final de semana, ela e Billy foram às compras, planejando fazer um piquenique na floresta próxima. Era uma ideia de Billy, que estava encantado com a vida rural e continuava sugerindo novas atividades. Jane não estava muito animada para acompanhá-lo, mas teve que concordar. Enquanto esperava por Billy no alpendre da casa, Jane de repente sentiu sua mão ser agarrada. Era Robert. Ele perguntou. Afinal, você não o ama? Por que precisa dele? Foi apenas agora que Jane notou o quanto ele havia emagrecido nesses dias e seus olhos estavam vermelhos, como se ele não tivesse dormido. Jane respondeu enquanto afastava sua mão. Eu o amo, e isso não é da sua conta. Você me entende? Nesse momento, Billy saiu da casa e perguntou. O que aconteceu? Querido, conheça nosso vizinho Robert. Desculpe, mas precisamos ir. Ela segurou o braço de Billy e se dirigiu para a floresta. Jane sugeriu. Não gosto muito dessa ideia de floresta. Talvez possamos fazer um piquenique no quintal? Há bastante espaço lá. Billy respondeu entusiasmado, olhando ao redor. Veja que lugares lindos temos aqui, como um conto de fadas. Quando teremos outra oportunidade assim? Jane respondeu. Ouvi dizer que os moradores locais têm medo dessa floresta por algum motivo. Billy disse. Tire isso da sua cabeça. Você está comigo, e não tem nada a temer. Eles escolheram o lugar certo para o piquenique e se dispersaram para buscar lenha. De repente, Jane tropeçou e percebeu que algo estava puxando sua perna para baixo, sob a terra.
Ela gritou com todas as forças e tentou sair, mas a mesma coisa aconteceu com a outra perna. Ela percebeu que estava em um atoleiro. Quando Billy chegou, Jane teve um verdadeiro ataque de pânico. Ela gritou: "Tire-me daqui, me ajude!" Mas o rapaz estava confuso e tentou ficar longe daquele lugar. A garota implorou: "Por que você está aí parado? Me ajude! Se eu chegar perto, posso ficar preso também. Vou chamar alguém para ajudar você." E ele correu para longe. Jane entendeu, ficando sozinha na terrível floresta, que provavelmente não receberia ajuda e ficou paralisada pelo medo, com a voz rouca de tanto gritar. Ela tentou gritar de novo: "Alguém, me ajude!" De repente, Jane sentiu suas mãos sendo agarradas, tentando puxá-la para fora do atoleiro, e ouviu uma voz familiar. Era a voz de Robert. Suas palavras acalmaram Jane um pouco. "Me ajude, só um pouco mais, e conseguiremos. Não tenha medo, eu não vou deixar você." Ela relaxou completamente, confiando nele. Depois de várias tentativas, Robert conseguiu puxá-la para fora, e eles caíram no chão. Ela perguntou, recuperando o fôlego: "Como você veio parar aqui?" "Eu vi que você estava indo para a floresta, por isso te segui." "Como você decidiu vir aqui?" "Eu te disse que os locais nunca vão a essa floresta." Jane disse. "Eu não sei." Billy insistiu nisso. "Ele arriscou sua vida para me salvar." Robert disse. "Bobagem. Ele me assustou tanto que eu estava com medo de não conseguir te ajudar. Eu nunca me perdoaria se algo acontecesse com você." Jane perguntou: "E quanto à sua namorada?" "Ela está esperando um filho seu." Robert deu de ombros. "Que namorada? Eu não entendo nada." "Uma garota loira veio até mim e pediu que eu deixasse você, porque você tem um casamento e ela está esperando um filho seu." Robert riu e depois sussurrou: "Agora entendo por que você me ignorou todo esse tempo. Essa é a Jéssica, ela está me perseguindo desde a infância, mas eu não pensei que ela fosse capaz disso. Olha, eu não tenho namorada e nem filho. Eu não quero ninguém, só você. Eu te amo só a você." Jane respondeu: "Eu também te amo." Billy nunca voltou, e as coisas dele também desapareceram quando ela chegou em casa. Quando Jane terminou seu estágio, conseguiu um emprego como paramédica na vila, onde conheceu seu amor.